Quando uma deputada ex-procuradora confronta um presidente de autarquia na CPMI, a temperatura sobe e as máscaras caem. Bia Kicis, PLDF, começou elogiando a técnica de Gilberto Valler, mas rapidinho virou para o ataque, não contra o depoente, mas contra o governo que ele serve. Ela disse que algumas soluções não a impressionam, que o governo não cuida do vulnerável, que rouba aposentado e pensionista. E aí vem a acusação mais pesada. Valler, apesar de competente, está servindo a um governo que explora o povo. Quero dizer que, assim como o senador Girão, eu também estava bastante impressionada com a sua apresentação. E isso mostra, sem sombra de dúvidas, que o senhor é um técnico capaz e tem tomado várias providências para melhorar a questão do INSS, trouxe soluções. Mas eu quero dizer que algumas dessas soluções não me impressionam nem um pouco. Apesar de que a gente vê que estão sendo tomadas providências. E claro, tem que ser, porque quando um escândalo desse tamanho acontece, se não houver providência, tudo vai ficar muito claro, muito óbvio. E a gente sabe que esse governo não olha para o povo, não cuida do vulnerável. Esse governo explora as pessoas. Esse é um governo que, sinceramente, não tem pena, não tem o menor constrangimento em roubar aposentado. Bia Kicis começa a sua intervenção reconhecendo que o Valler é um técnico capaz e que trouxe soluções. Mas ela deixa claro que isso não a impressiona muito. Por quê? Porque, segundo ela, quando um escândalo desse tamanho acontece, providências têm que vir, senão fica óbvio demais. E aí ela muda de tom completamente. Ela diz que este governo não olha para o povo, não cuida do vulnerável, explora as pessoas. E vai além. Este é um governo que, sinceramente, não tem pena, não tem o menor constrangimento em roubar aposentado. Bia está trazendo uma acusação moral e política. O governo rouba pensionista, causa prejuízo ao país, destrói o Brasil. E ela promete que em outubro a direita vai tirar esse governo e trazer um que cuide do povo, que tenha amor, que seja patriota. Mas o ponto mais explosivo vem depois. Ela diz que o Valler, com toda a sua técnica, serve a este governo. E ela sugere que talvez, intencionalmente ou não, a forma como ele coloca as coisas dá a entender que quer atacar Bolsonaro e proteger o governo atual. Essa é uma acusação de viés político disfarçada de técnica. Rouba pensionista. É um governo que, pelo amor de Deus, todas as vezes que esteve no poder só causou prejuízo ao país. Aí vem falar que eles têm números maravilhosos. Pega as estatais. Esse é um governo que está destruindo o Brasil. Se Deus quiser, em outubro nós vamos tirar esse governo e nós traremos um governo de direita, que cuide do povo, que tenha amor, que seja patriota. E eu quero dizer que o senhor, com toda a sua técnica, serve a esse governo, infelizmente. E aí, eu não sei se de forma intencional ou não, a forma como o senhor às vezes coloca as coisas, dá a entender que o senhor estava querendo atacar o governo Bolsonaro e proteger esse governo. Na segunda fase, Bia Kicis traz exemplos concretos. Ela diz que Valler afirmou que o problema começou em 2019, quando todo mundo sabe que isso não é verdade. Segundo ela, o problema é muito antigo. Valler teria dito: sempre houve desvios, sempre houve descontos ilegais, mas Bia retruca: sempre nas costas do PT. E aí ela traz um nome, Paulo Bernardo, que era casado com Gleice Hoffmann e que, segundo ela, já roubava aposentado, já roubava velhinho. Bia está conectando a história do INSS ao PT, sugerindo que a corrupção é estrutural naquele partido e que o Valler estaria tentando diluir essa responsabilidade ao dizer que sempre houve. Bia, que foi procuradora por 24 anos, procuradora adjunta e corregedora-geral da Procuradoria do DF, coloca sua credencial na mesa. Ela diz que nunca se deixou constranger por uma ordem ilegal e questiona como o Valler, com toda a sua competência, não tomou a atitude devida contra a nomeação que o colocou no cargo. Ela está sugerindo que há uma cumplicidade, uma aceitação de uma ordem que não deveria ter sido aceita. Quando, por exemplo, por um lapso, não sei, um descuido, o senhor afirmou que o problema começou em 2019, quando todo mundo sabe que isso não é verdade.
Todo mundo sabe que isso é muito antigo. O senhor falou, sempre houve desvio, sempre houve descontos ilegais, sempre houve, e sempre nas costas do PT. Vamos pensar aqui no Paulo Bernardo, que era casado com a Gleisi Hoffmann, que já roubava aposentado, já roubava velhinho. Meu Deus do céu! Quem pode se deixar enganar por esse governo das trevas, por esse partido das trevas ao qual o senhor serve? E eu falo porque fui procuradora há 24 anos, fui procuradora-geral adjunta, fui corregedora-geral da Procuradoria do DF e nunca me deixei constranger por uma ordem ilegal. Nunca! No terceiro movimento, Bia Kicis aprofunda a acusação. Ela diz que Waller não se insurgiu suficientemente contra a nomeação obscura feita por alguém, e ela pede ajuda para lembrar o nome. Marcel Van Hatten, do Novo, responde: Leia Bressi. Bia confirma: Leia Bressi nomeou Waller e agora ele pediu exoneração. E aqui está o ponto político explosivo. Waller foi chamado para depor na CPMI e ontem pediu exoneração. Bia questiona: por quê? Será que é porque ele não tem nada, não deve nada? A sugestão é clara: ele está fugindo, se blindando, desaparecendo da cena antes que a CPMI aprofunde as investigações. Bia está conectando pontos: uma nomeação obscura, um presidente que não se insurgiu, um depoimento na CPMI, uma exoneração repentina. Tudo isso forma um padrão que, segundo ela, indica que algo está sendo escondido. E ela está colocando Waller no centro dessa trama, não como vítima, mas como participante de um esquema de proteção. E o senhor, com toda a sua competência, infelizmente, não tomou atitude devida, ou pelo menos não deve ter se insurgido suficientemente contra essa nomeação obscura feita por essa senhora, como é que é o nome dela aqui? Essa aqui, Leia Bressi, que nomeou esse senhor que agora pediu demissão. Pediu exoneração, assim, do nada. Coincidentemente, nós estamos aqui nessa CPMI. O senhor foi chamado para vir aqui hoje e ele ontem, né? Parece que pediu exoneração. Por que será, né? Será que é porque ele não tem nada? Não deve nada? O que Bia Kicis fez naquela CPMI foi montar uma acusação que vai além do depoente. Ela começou reconhecendo a técnica de Waller, mas rapidinho mostrou que técnica não apaga ideologia. Depois trouxe a acusação moral. O governo rouba aposentado, explora o povo, causa prejuízo. Aí ela questionou se o Waller está servindo a esse governo, se está protegendo-o através de uma narrativa técnica que dilui responsabilidades históricas. Bia trouxe exemplos concretos: Paulo Bernardo, Gleisi Hoffmann, para mostrar que a corrupção no INSS tem raízes no PT. Depois questionou por que Waller não se insurgiu contra a nomeação de Leia Bressi. E finalmente apontou o padrão: nomeação obscura, depoimento na CPMI, exoneração repentina. Tudo isso sugere uma fuga, uma blindagem. Bia está dizendo que numa crise dessa magnitude não existe apenas técnica, existe política, existe ideologia, existe proteção de interesses. E o Waller, apesar de competente, está do lado errado dessa história. O PT Notícias segue aqui, acompanhando cada movimento dessa CPMI, porque enquanto houver exonerações repentinas e nomeações obscuras, há uma verdade que precisa vir à tona. Inscreva-se no PT Notícias para acompanhar cada confronto que expõe os bastidores do poder. Ative o sininho e receba as análises quando a pressão política aumenta e as máscaras caem. Comente: você acha que a exoneração de Waller foi coincidência ou fuga estratégica? Compartilhe este vídeo, porque a verdade depende de quem está atento aos padrões.